Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos que o aguardavam nos jardins quando falou sobre a proposta de delação premiada que foi feita à CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que investiga, entre outras coisas, o consórcio Nordeste, que pagou quase 50 milhões por respiradores que nunca foram entregues. Bolsonaro disse: a imprensa não divulga certas notícias. A CPI lá do Rio Grande do Norte conseguiu uma delação premiada do dono da empresa que recebeu, mas não vendeu, os respiradores. Vai complicar para o pessoal do consórcio Nordeste. A CPI daqui teve trabalho para esconder isso que eles estão indo atrás, do pessoal que desviou recursos. O presidente explicou a gravidade da situação dizendo: imagine, você vai com um parente, um amigo para o hospital para fazer um tratamento, por exemplo, de diálise, e a máquina não está lá. A pessoa vai morrer, não vai? E quem foi ao hospital e não teve respirador? Porque o pessoal do consórcio Nordeste desviou dinheiro via Carlos Gabas. É a mesma coisa. Bolsonaro acrescentou: não acharam uma linha de corrupção no relatório da CPI a meu respeito. Não tem. E se aparecer, a gente vai atrás, ajuda a desvendar, a mostrar possíveis responsáveis. O presidente ironizou o evento de filiação do ex-ministro Sérgio Moro. Bolsonaro disse: gostaram do discurso do cara ontem? O cara leu. Eu assisti porque foi meu ministro, né? Não aprendeu nada. 1 ano e 4 meses lá, não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro. O presidente falou sobre os índices de desemprego e lembrou o evento de ontem, que celebrou a desburocratização e simplificação de normas trabalhistas. Bolsonaro disse: nosso trabalho é não atrapalhar. Eu não crio empregos. Ontem disseram que o governo criou milhões de empregos. Não foi o governo. O governo não atrapalhou, deu meios para criar. Quem cria é a iniciativa privada. O presidente prosseguiu: ontem foi um evento bacana, né? O Onix desregulamentou muita coisa. Mais de 1.000 decretos que foram revogados, portarias. Ajuda o pessoal a abrir uma empresa e empreender. Não é fácil ser patrão no Brasil. É o que eu falo do salário, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. O Estado, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, é muito voraz. Nunca vi uma reforma tributária ir para frente. Ali dentro da Câmara, cada um defende um pedaço. O presidente disse que defende uma reforma tributária sem aumento de impostos. Bolsonaro lamentou que seja apontado como culpado por todos os problemas. Ele disse: as consequências do fica em casa, economia a gente vê depois. Estão vendo aí? Já sabem quem é o culpado? Quase todos os governadores fecharam tudo. Alguns falam que eu estou brigando com governadores. Estou falando a verdade. Ele também falou sobre o agronegócio, dizendo: estamos buscando solução para a questão do fertilizante. Já sabe quem é o culpado, né? O presidente lembrou que há uma crise econômica com inflação de alimentos em todo o mundo e que o Brasil, comparativamente, está se saindo muito bem. Bolsonaro apontou os problemas da metodologia utilizada para medir o desemprego, mostrando que pessoas que antes já não tinham emprego formal eram consideradas empregadas e agora passaram a engordar os números de desempregados. Ele lamentou: não acusam aquele governador que fechou tudo, e fechou tudo sem dizer como aquelas pessoas iam sobreviver. Bolsonaro rebateu as críticas da oposição, lembrando que votaram contra a PEC dos precatórios, que vai viabilizar o Auxílio Brasil. O presidente explicou que os precatórios que estão em discussão se originaram de uma dívida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro disse: Lula não pagou, Dilma não pagou. Aí o Supremo decidiu que eu tenho que pagar de uma vez só. O presidente ironizou: se está há 20 anos sem receber, é porque o Lula tinha que ter pago lá atrás. E lembrou: o cara que comprou o precatório de 10 milhões por 1 milhão é que faz o lobby para a gente pagar de uma vez só. Agora, é fácil ganhar da União, né? A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República eleito democraticamente pela maioria da população.
Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras Municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Antes do início dessa sessão, eu fui procurado pelo senhor Paulo de Tasso, dono da Biogel Energy, empresa que seria responsável pela fabricação dos respiradores em Araraquara. O deputado Isolda ainda não tinha chegado aqui, eu comuniquei ao deputado George, e ele nos solicitou uma sessão reservada, porque ele vai trazer algumas colaborações para essa CPI. Essas colaborações são muito importantes, em ele repetindo o que me disse ao procurador da Assembleia, doutor Renato. Então, a gente vai encerrar a sessão aqui. Haverá uma sessão secreta agora na sala da Procuradoria da Assembleia, onde nós vamos ouvir, em caráter reservado, o senhor Paulo de Tasso, que resolveu trazer algumas colaborações na CPI, e ele, com razão, pediu que essa colaboração fosse em caráter reservado. Então, a gente encerra a audiência aqui, a sessão aqui, e segue a sessão. O que eu vou pedir à assessoria da Assembleia é que a imprensa não tenha acesso ao lado do imóvel onde fica a Procuradoria, nem nos corredores. Ok? Porque a gente vai, a sessão será lá, e quando sair, o senhor Paulo de Tasso vai fazer essa colaboração e vai sair em segurança. Então, eu peço que, inclusive, a imprensa não tenha acesso ao lado do imóvel onde ele vai ser ouvido. Ok? Agradeço a todos. Encerrada a presente sessão, continuaremos com a sessão sigilosa na Procuradoria da Assembleia. Presidente, eu queria, nesse momento, manifestar a minha preocupação crescente com um princípio básico nosso, senadora Nilda Gondim, uma premissa que sempre esteve marcada na história do Brasil e que a gente teve retrocessos, mas o avanço não para desde a ditadura, que é a liberdade de expressão. Princípio fundamental, senadora Leila Barros, e que eu tenho notado nas próprias redes sociais que eu acompanho, e muitas vezes nas minhas, algumas manifestações estranhas, como se não entregasse certas mensagens conservadoras, alguns temas específicos que incomodam o establishment, o politicamente correto, aquilo de alguma forma perde a força nas redes sociais. O que fazer?
o que fazer sobre isso, porque um dia todos aqui serão vítimas. Hoje, começam com médicos, começam com pessoas que estão aí tentando simplesmente opinar e de alguma forma estão sendo caladas, censuradas. O doutor Ricardo Zimmermann é um renomado médico, infectologista e também pesquisador. Foi um dos especialistas, aliás, convidados, na verdade, pela CPI da pandemia para mostrar evidências científicas do tratamento preventivo, imediato, precoce, como queira chamar, sob, obviamente, orientação médica. Por ter tido a coragem, o Dr. Zimmermann, de ser um dos porta-vozes, representando milhares de médicos brasileiros, está pagando um preço alto pelo patrulhamento ideológico. Na semana passada, senhor presidente, ele teve a sua conta do Twitter bloqueada. Olha só, vou repetir, senador Marcos Duval. A conta do Twitter bloqueada por haver repercutido a publicação de um artigo crítico que vai contra, vamos dizer assim, o establishment, né, do politicamente correto, que foi um artigo publicado na British Medical Journal, um dos mais influentes e conceituados veículos de comunicação sobre medicina no mundo, lá no Reino Unido. Essa medida autoritária do Twitter vem se somar a uma série de decisões semelhantes, tomadas, infelizmente, por alguns ministros do STF e do TSE, bloqueando, desmonetizando sites de blogs, canais e jornalistas. Olha o risco disso. O interessante é que todos eles têm um ponto em comum, esses que estão sendo censurados. Eles são conservadores. É muita coincidência. A justificativa, senhor presidente, tem sido sempre o cuidado com a proliferação das chamadas notícias falsas, as fake news. Todos concordamos aqui que tais abusos devem ser devidamente punidos, em acordo com a legislação vigente, é claro. Mas o que temos assistido é uma crescente escalada autoritária com o cerceamento do sagrado direito de expressão, pilar fundamental da democracia. Me encaminhando para o final, há um verdadeiro patrulhamento, repito, ideológico, com censura prévia de tudo aquilo que se opõe ao pensamento considerado do politicamente correto. Nenhuma, senador Espiridião Amin, senador Dário Berger, nenhuma instituição está legitimada pela nossa Constituição, senador Plínio Valério, para funcionar como censor nas redes sociais, dizendo o que pode e o que não pode ser dito. Ora. Nem a Suprema Corte de Justiça e muito menos os gigantes da comunicação do mundo da internet. Portanto, penso que é responsabilidade nossa, do Congresso Nacional, se manifestar, ouvindo a sociedade na busca de mecanismos legais que possam coibir esses abusos, mas sem jamais restringir a liberdade de expressão. Esse é um bom desafio da moderna contemporaneidade. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Gratidão. A todos nós, senador Eduardo Girão. Senadora Zenaide